Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Joseph e eu continuarei a aula, né, essa aula 2 aqui de Arduino. E hoje nós iremos ver mais agora sobre a Arduino IDE e também sobre o ambiente de simulação do Simulid ou a Simu IDE. Prefiro falar Simulid porque fica um pouco mais fácil, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer hoje vai ser sobre a instalação da Arduino IDE, que é o local onde a gente vai poder criar os nossos códigos, né, os nossos projetos para o Arduino, e a Simulid, onde a gente vai poder simular esses projetos. Né? Às vezes é complicado, a gente não tem acesso ao Arduino e a protoboard ou aos componentes no momento, então utilizar o Simulid, né, como uma plataforma de simulação para ver se tudo ocorre de forma ordeira, de forma perfeita, se está tudo certinho, é algo muito bom na hora da gente realizar um projeto, certo? Enfim, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a instalação da Arduino IDE, tá? Eu vou vir aqui, se vocês pesquisarem Arduino IDE e vir pela parte de softwares, vocês vão ver que temos algumas opções aqui, tá? Eu vou baixar a versão mais recente, ela tem aqui para Windows, ela tem para Linux e ela tem para Mac. Vou baixar para Windows porque eu acho um pouco mais facilmente, é só você botar aqui download. Se quiser contribuir, claro, você pode contribuir para Arduino, mas eu apenas vou clicar na parte de downloads e ele vai baixar ali, tá? E a segunda parte que a gente tem que fazer é baixar a Simulid, né, o Simu IDE. Tá? Se você pesquisar Simulid e vir para a parte de downloads, você vai encontrar essa pagininha aqui, tá? Onde a gente tem a versão mais recente, mais estável, ou a versão mais antiga e estável. Tá? Eu recomendo baixar sempre a versão mais recente, tá? Mas se quiser baixar essa versão antiga, eu acho que ela é até um pouco mais fácil de usar, tá? Mas eu vou baixar a versão aqui mais recente, né? No caso eu já baixei ela, o Arduino já terminou de instalar, tá? E aqui você vai ver, vai ficar até um pouco assustado, né? Você pode pensar, pô, será que eu vou ter que pagar alguma coisa para ter esse Simulid? E na verdade não, se você simplesmente clicar aqui zero, você pode continuar comprando, tá? Comprando entre aspas, você pode instalar ele, eles só vão pedir seu e-mail, e eles vão enviar um e-mail para você dizendo que você realizou uma compra, tá? Sendo que você não comprou nada, você apenas vai gastar zero, apenas tem que digitar zero aqui, tá? Super tranquilo e você vai baixar um arquivo zip, tá? Assim como eu acabei de instalar o do Arduino e depois apenas extrair esses dois arquivos, tá? Como eu já instalei, eu não vou fazer essa instalação de novo, tá? Apenas peguem o arquivo zip e extraiam ele numa pasta, num local onde vocês conheçam, porque a gente vai precisar saber a localização de ambas as pastas, mas em especial a da Arduino IDE daqui para frente, tá? Enfim, eu vou terminar aqui o processo de instalação dos dois e quando eu finalizar, né, eu volto com a Arduino IDE e com o Simulid abertos para demonstrar aqui para vocês. Enfim, aqui nós temos a HUD da Arduino IDE, tá? E aqui a gente tem as partes, né, as ferramentas que a gente tem para utilizar, tá? Primeiro aqui a gente tem a parte de file, a parte de arquivo, tá? Essa parte é uma parte em que nós temos uma seção que a gente tem diversos softwares que são, de certo modo, até bem comuns em softwares até de edição, como, por exemplo, a gente tem como criar uma nova sketch, abrir uma, né? A gente tem a parte de sketchbook, que são os últimos códigos que a gente abriu, tá? Esses são os últimos códigos que eu tinha aberto, tá? Esse MyBlink, sensor de tensão. Enfim, a gente tem também a parte de exemplos. Eu vou voltar um pouco depois nessa parte, porque ela vai ser bem importante, até mesmo para o próprio vídeo de hoje. A gente tem a opção de salvar, tem a opção de próprio fechar a aba, né? Tem a previsão de preferências, que seria uma parte de mais de configurações mesmo, tá? E aqui para sair do programa. Na parte de edição, a gente tem diversos modos de editar o nosso script, tá? A gente não vai ver isso no vídeo de hoje, a gente vai ver isso um pouco mais para frente conforme a gente for progredindo no nosso aprendizado de Arduino, tá? Por enquanto isso aí dificultar o aprendizado e ia deixar as coisas um pouco mais enroladas. Mas enfim, aqui tem a parte de edição, a gente vai ver isso bem mais para frente. E aqui a gente tem a parte de sketch, que é uma parte muito importante. A gente tem diversos recursos que são muito necessários para desenvolver sistemas embarcados, tá? Lá no primeiro vídeo você deve lembrar que nós falamos que o Arduino L, o Arduino IDE, ela fornece uma forma mais facilitada, né, digamos assim, de recursos, né, tanto para a gente escrever, gravar e carregar os códigos, tá? Enfim, é nessa área onde nós podemos realizar toda essa lógica de desenvolvimento aqui no nosso microcontrolador. Aqui a gente tem um outro campo bem interessante, que é o campo de ferramentas.
a gente vai fazer diversos modos futuramente, alguns projetos. Tem algo até bem interessante, né, que a gente consegue ver até a porta serial do nosso Arduino, tá? Apenas com um simples clique a gente consegue monitorar, né, numa espécie de um monitor, tanto por forma de texto como por forma de gráfico, a nossa porta serial. E isso aqui vai facilitar muito a gente em projetos futuros, certo? Enfim, é necessário também que durante a gravação você também tem que selecionar as características, né, do seu sistema embarcado, né, a sua board. Por exemplo, a gente normalmente utiliza Arduino Uno, tá? Tá aqui a parte Select Board, a gente pode utilizar aqui, ó, e colocar a sua placa que você está utilizando para desenvolver, tá? No final a gente tem essa parte aqui de ajuda, tá? Eu não recomendo você brincar muito nessa parte, não. Tem umas opções que são meio que pré-prontas pelos desenvolvedores, que podem servir como ajuda, né, para alguns questionamentos que você tenha. Mas é melhor você ir pesquisando, pesquisar em alguns fóruns, alguns canais de suporte mesmo na internet, que eles têm, de certo modo, eles encontram soluções para os seus problemas de uma forma bem mais fácil e bem mais resumida, certo? Enfim, é basicamente assim que é o Arduino IDE. Explicaremos, né, no caso, um pouco dele mais pra frente. Mas agora nós vamos partir, né, para SimuIDE, ou como eu chamarei daqui pra frente, o Simulid. Então, pessoal, essa parte aqui eu vou ter que fazer, né, eu acabei fazendo, né, em outro computador. Eu tô num sistema Linux porque eu não tive tempo hábil para poder fazer isso no meu próprio computador, de Windows. Mas é basicamente a mesma coisa de se fazer em ambos, tá? Bem, vocês estão vendo aqui esse é o HUD aqui do Simulid, tá? E eu estou mostrando aqui para vocês agora, o que eu estou fazendo aqui é um voice over do que eu já fiz, tá? Vocês estão vendo ali uma espécie de um terminal, também uma parte de scripts, tá? E também a parte aqui agora, né, de medidores, a parte de simulação, tá? A gente tem terminal de prova, voltímetro, amperímetro, também tem aquele osciloscópio lá, tá? Ele é bem legal mexer no osciloscópio aqui, mas a gente não vai fazer isso agora por enquanto, a gente não vai precisar dele. Mais à frente a gente pode fazer alguns projetos que envolvam o osciloscópio, tá? O uso do osciloscópio, se vocês acharem uma boa ideia, certo? Tem também a parte também de tensão, a gente tem, por exemplo, esse terra, que a gente vai usar. Nós temos interruptores como botões, a gente tem alguns passivos, como por exemplo o resistor, que a gente vai usar também no nosso circuitinho básico, que a gente vai fazer aqui. E também de saída a gente tem LED. Vamos pegar o mais basicão, né, que é o LED, tá? A gente tem algumas placas ali, a gente tem portas lógicas com buffer, porta end, tá? Mas a gente vai pegar aqui o Arduino Uno, tá? E se você for olhar o Arduino Uno, você consegue ver que ele tá, ó, bonitinho a placa, tá? Ele tem as suas portas digitais, as suas portas analógicas, também ele está dizendo onde de fato fica o PWM, 5 volts, GND, enfim. É um modelinho bem feitinho dentro do próprio Simulid, tá? Aqui eu vou gerar o LED para ele ficar certo a conexão do Terra com o resistor. E eu vou ligar ele aqui no 13, tá? No pino 13. Eu vou explicar mais para frente do porquê. Mas o circuito está basicamente feito, tá? O que eu vou fazer agora vai ser abrir a Arduino IDE, tá? E aqui a gente vai pegar o código de Blink, lá naqueles exemplos. Então você vir aqui, copiar e colar. Você vai ter que abrir uma nova pasta dentro um novo file, tá? Dentro daqui do terminalzinho, tá? Tem aquele símbolo de arquivo com mais e vai abrir um novo file. E aqui você vai ter o teu código, tá? Agora o que você vai ter que fazer vai ser salvar ele em alguma pasta, tá? Salve ele como um arquivo .ino, tá? Senão não vai compilar as coisas. Como eu tô fazendo aí, eu já tinha feito esse arquivo, tô só atualizando ele. E tá aí. Quando ficar colorido, quer dizer que funcionou. Aqui a gente tem a opção de editar o texto, tá? Para saber o tamanho que você prefere, certo? E também tem as compiler settings, né? Que são as configurações de compilador, tá? Nessa parte de toolpath é uma parte que eu tive um pouco de problema, tá? Mas, e talvez você acabe tendo alguns probleminhas, mas é o seguinte, você precisa colocar esse toolpath aonde você fez a instalação da sua Arduino IDE, certo? Então você vai lá na pasta que você fez a instalação do seu Arduino IDE e você redireciona o seu toolpath para aquela pasta, tudo bem? Mas é isso para o vídeo de hoje, que a gente vai ficando por aqui, tá? É assim então que nós podemos usar o Simulid junto com o Arduino IDE e eu espero que vocês tenham gostado.